Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso completo de informática, agora para a Polícia Civil do Distrito Federal. A gente vai iniciar esse curso com a matéria de redes de computadores, rede de transmissão, camadas de enlace, modelos de referência OSI, TCP/IP, enfim, tudo aquilo que você precisa para fazer uma excelente prova. Para essa aula você vai baixar um material grátis em nosso site fabianoabreu.com. Você vai acessar lá, Fabiano Abreu, como está aqui, colocar um .com na frente e acessar nosso site. Na guia Download, você vai clicar aqui, Download grátis, rolar até localizar esse banner. Pode ser que tenha outro na frente aqui já, porque a gente sempre posta material nessa página de material grátis. Dá uma olhada aqui. Depois você acesse essa página e baixe vasto material que você, a sua escolha, a seu critério, para vários concursos, várias provas, gabaritos, material didático, enfim. Mas para a aula de hoje você vai clicar aqui no banner, vai abrir uma janela aqui para download. Salve seu arquivo e vamos para a nossa aula. Ela abriu aqui na página 8, vamos lá para a página 1. A navegação é simples, você vem aqui no seu PDF, digita a página que você quer navegar, dá um Enter. Aqui está a capa, contracapa, folha de rosto. Uma observação importante em relação ao conteúdo programático de informática para o seu edital. Percebam o seguinte, aqui está o edital completo de informática na página 7. Na página 8, o mesmo edital, porém organizado de forma didática, de maneira congruente. As matérias congruentes são agrupadas, por exemplo, redes de computadores. Ela apareceu em duas partes separadas do edital. A gente juntou aqui. Isso aconteceu com várias matérias. Não sei por que as bancas fazem isso, talvez seja até mesmo para confundir o candidato e ele estudar errado. Não sei o motivo disso. Mas a vantagem é que está tudo organizado agora, tudo agrupadinho, e no material você vai perceber que está tudo separado e organizado dessa forma aqui, ó. Sempre que precisar, você volta na página 4 e tem um sumário. Você clica onde você quer estudar, por exemplo, o Word. Você vai clicar aqui, vai direto para o capítulo de Word. Metadados, está embaixo aqui. Então, está todo organizadinho. Vamos lá para o nosso PDF para a gente dar início à nossa aula. Esse slide aqui é universal, utilizado no mundo inteiro para aulas de redes. Ele é do livro Redes de Computadores e a Internet, do James Kuros e o Ross Cate. São dois autores de renome sobre esse assunto de rede de computadores, inclusive que as bancas adoram pegar material e postar nas provas. Ele vai ser um dos principais, esse livro aqui vai ser uma das principais referências desse material, e o Andrews Tenenbaum também, que a gente vai utilizar. Então, o que eu fiz? Apenas traduzi os termos, porque no site dos autores, os termos aqui vêm em inglês, eu apenas traduzi e trouxe da forma que ele é dado aos professores para a aula. Essa é a função dos autores. Eles disponibilizam aos professores para aulas em universidades. É o mesmo material, então. O que ele faz? Ele mostra aqui uma mensagem saindo da origem. Imagina aqui uma pessoa na origem enviando uma mensagem até um destino. Essa é a essência de uma comunicação. Um usuário de um lado comunicando com o outro de forma rápida e precisa. Então, toda essa transmissão de dados, dá uma olhada aqui, a mensagem movimentando da camada de aplicação, passa para o transporte, para a rede, vai recebendo cabeçalhos, encapsulamento. A gente vai estudar tudo isso na segunda aula. Eu só estou mostrando para vocês como que isso deve ser estudado para você ter uma visão macro, que essencialmente, para que você entenda a internet, intranet, rede de computadores, você tem que entender que existe o usuário na camada de aplicação, toda uma tecnologia envolvendo protocolos, modelos de referência, a gente vai trabalhar o OSI, o TCP/IP e o modelo híbrido, e alguns equipamentos como switch, roteadores, meios de transmissão, seja ele Wi-Fi ou cabeado, enfim, essa é a mágica que acontece na rede. Tá vendo que o negócio fica aqui, sobe, aqui só vai até a camada de enlace, aqui até a camada de rede. Isso você precisa entender para fazer uma boa prova. Inclusive, o CESP cobrou recentemente na Polícia Federal uma questão que muitos acharam complexa, mas ela sai daqui. A gente vai analisar essa questão também na próxima aula. Para que a gente entenda aquilo lá, que a gente vai retomar algumas vezes, a gente precisa voltar na base, na essência, e anotar alguns conceitos. Então, na sua página 9, nós temos um conceito
bem básico, uma definição básica de uma rede de computadores, que consiste basicamente no seguinte: dois ou mais equipamentos conectados de forma física e lógica, de forma a compartilhar dados e serviços. Os dados podem ser compartilhados de um computador com outro, pode ser transmitido para um outro nó dessa rede. Dessa forma aqui, ó. Próximo slide, a gente tem o exemplo de uma LAN, é o mesmo desenho lá de cima, para a gente definir essa conexão. Aqui ele está conectado fisicamente, você vê que tem uma conexão de cabeada aqui ilustrada, conectada a uma impressora. E a impressora recebendo informações desse computador aqui. Então quer dizer que ela não está conectada apenas fisicamente. Existe uma lógica de conexão aqui. Atenção, precisa de conexão com a internet para que eu considere que ela seja uma rede? Não, definitivamente não. Aqui eu ilustrei dessa forma, antes de conectar com a internet, para que você entenda que eu consigo imprimir um documento em rede, acessar um outro computador, mesmo que eu não tenha uma conexão com a internet. Tranquilo? Aqui sim a gente ilustra um modem, levando essa rede a conectar com a internet. Próximo slide, um exemplo básico de uma rede corporativa. Aqui nós temos dois computadores conectados a um switch, compartilhando uma impressora. Aqui embaixo um switch, conectando dois servidores, também conectados a um roteador, que agora sim vai conectar um ISP, ISP Internet Service Provider. O que é isso? É um provedor de internet. É aquela conta que você paga todo mês, você está pagando para algum ISP. É importante que você tenha essa visão de cima, macro, entendendo o que é uma rede, para que quando a gente for estudar, por exemplo, uma plaquinha de rede, que no sistema aqui, ó, que vai sair um cabeamento para conectar um roteador, um switch, que ela se chama NIC, aparecer esse nome aqui, você sabe que é uma interface de conexão. Então, a visão macro, ela te ajuda a aprofundar na matéria com segurança sem ficar perdido. Não adianta você começar a estudar um protocolo de forma isolada sem saber onde que ele se encaixa na sua arquitetura de rede. Por isso que eu gosto de ilustrar assim no começo da aula. O que é internet? Você já consegue definir o que é internet, né? Pelo conceito que a gente teve de rede. É o conjunto de redes de computadores interligadas mundialmente. Alguns autores trazem como a rede das redes. Ela não é uma rede só. Ela é o conjunto de várias redes que são interconectadas. O que é intranet? Atenção, anotem esses dois conceitos. Pode anotar só a palavra-chave dele, vou mostrar para vocês. Vai te ajudar demais a discernir o certo do errado na hora da sua prova. A intranet é uma rede de computadores privativa. Então você pega assim, a internet, de um lado você escreve privativa, que essa palavra geralmente aparece na sua prova, e utiliza os mesmos recursos de comunicação da internet. Você coloca o seguinte, mesmos recursos. O que isso quer dizer, Fabiano? Quer dizer o seguinte, que a banca vai postar uma questão da seguinte forma: a internet difere-se da intranet, porque a intranet, é mais limitada em relação a protocolos, a tecnologias de comunicação, enfim, vai querer te ludibriar. Isso é mentira. A tecnologia é a mesma, o que difere é o acesso. Uma é privativa, a outra é o que os autores chamam de internet pública. Por exemplo, esse vídeo eu postei, está na internet, todo mundo que tem um ISP, um acesso à internet, vai acessar isso aqui. Agora, a intranet de uma empresa, você tem que ter login e senha para acessar, ela é mais corporativa, mas a tecnologia é a mesma. Utiliza aquele primeiro slide lá de comunicação da rede, da LAN, é aquilo ali, aplica para todo mundo. Com isso, você já consegue acertar uma série de questões. Agora, na página 10, você tem a classificação das principais redes por abrangência, ou seja, área de cobertura. Anotem, montem um resuminho, porque isso aqui vai ajudar muito a você resolver provas. Esse slide está um pouquinho mais completo do que a página 10 do material, então ele será incorporado ao material completo do site. Quando você adquirir o material, vai vir anexo essa apresentação toda dessa aula 1. Vai estar anexa também no material adquirido. Caso você já adquiriu o material e ainda não recebeu, você irá receber. O pessoal vai selecionar os e-mails de quem já adquiriu e vai encaminhar. Não recebeu? Entre em contato com a gente e solicite, que a gente encaminha, beleza? Vamos para as definições. Da menor para mais abrangente.
A menorzinha de todas, área pessoal reduzida, ela se chama PAN, Personal Area Network. É uma área pessoal. Esse asterisco aqui é o seguinte, olha aqui embaixo. PAN ou WPAN aparecem nas provas com conceitos similares. Tecnicamente, a PAN, Personal Area Network, seria o uso de conexões cabeadas e a WPAN sem cabo. Porém, somente nesse caso da PAN, ela costuma aparecer nas provas, mesmo quando se trata sem fio, que seria a WPAN, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, ainda nesse slide aqui. Vamos passar para o próximo, depois a gente retoma a PAN com mais alguns detalhes para você anotar. LAN é a mais simples, mais conhecida, que é a sua rede local, Local Area Network, abrangência de uma casa, um prédio, aproximadamente 100 metros. O padrão da PAN é o 802.3, também conhecido como padrão Ethernet. A origem do Ether, lá, não vou entrar nessa história toda aqui, mas tem toda uma história por trás desse nome, Ethernet. O que você deve anotar agora? Faça o seguinte, monta uma tabelinha do lado aí, pega seu papel e caneta, faça algo parecido com isso aqui, ó. Fazer o seguinte, assim, ó, um pouco mais largo, coloca algumas linhas para você fazer seu resumo. Não vou fazer o resumo completo, vou deixar por sua conta, eu vou ilustrando. À medida que você for recebendo informação, completa a tabela para você ter seu resumo e amanhã você revisar isso. Rede local, então, ela tem um padrão 802.3. O 802, ele é fixo, ele não vai mudar, então não precisa nem anotar. Anota só esse 3 e associa a LAN. Faça o seguinte, escreva aqui, ó, LAN. Qual que é o padrão? 3, você sabe que é 802.3. E deixe isso anotado por enquanto. Daqui a pouco você vai preencher essa tabela inteira. Vamos passar para o próximo aqui, que é a MAN, Metropolitan Area Network, rede metropolitana, uma abrangência maior, campus, município ou algo semelhante. Pode aparecer na sua prova algo semelhante a isso aqui. A rede WAN é a mais ampla, Wide Area Network, uma rede ampla, de longa distância, abrangência de um mundo inteiro, entre continentes, por exemplo, associada também ao termo de backbone, que traduzindo ao pé da letra é a espinha dorsal da internet, é uma conexão de uma grande rede com outra, aquela espinha. Tem alguns cabos que passam dentro do oceano, saem de um continente e saem lá no outro, conectando duas grandes redes, essa abrangência de continente. Agora vamos dar um plus nessa aula aqui. Quando aparecer a palavra W na frente, a gente já adiantou isso aqui em relação a PAN, quer dizer que é o wireless, sem fio. É o mesmo conceito que você estudou, agora sem fio. O primeiro aqui da PAN, também muito cobrado em prova. Apareceu PAN ou WPAN, como eu falei, exclusivamente para esse, pode ser considerado como a mesma coisa. Aparece na prova lá falando que é uma rede pessoal, reduzida, utilizando muito Bluetooth ou Zigbee. Mesmo que não apareça o W aqui, você pode entender como correta, porque as provas têm trazido assim. Ficou muito convencionado, né? Pacificado que a PAN ela é uma rede Bluetooth. É muito utilizada nas provas. E utiliza o padrão 802.15. Então, o que você deve colocar aqui? WPAN, coloca o 15 aqui na frente. Uma observação, o que é esse tal de Zigbee? É um padrão semelhante ao Bluetooth, que você já conhece, que tem no carro, que tem no seu mouse, que tem em várias aplicações, quando você emparelha dois celulares para transmitir dados. É um padrão semelhante, porém um pouco inferior em relação à frequência, em relação à qualidade, mas é muito utilizado em aplicações mais baratas. Sistemas de segurança, sensores de presença, é uma tecnologia bem semelhante ao Bluetooth. Só isso, se você entendeu, já está ótimo para a prova. Se aparecer esse nome, não é pegadinha, existe realmente. E ele está dentro do mesmo padrão, 15. Então, WPAN, geralmente uma rede pessoal pequena, utiliza a tecnologia Bluetooth, Zigbee e o padrão 15. Anota isso que você vai ser muito feliz na prova. O próximo, WLAN, muito conhecido também, é sua rede local, porém agora relacionado ao seu Wi-Fi da sua rede. O padrão da WLAN é o 11. Você coloca aqui o 11, em vez de WPAN agora, escreva WLAN para você associar. Vamos passar para o próximo. Rede metropolitana, Metropolitan Area Network. Com o W é uma rede ampla demais, porém sem fio.
Um exemplo de rede WMAN muito cobrado em prova, o WiMAX, relacionado à telefonia, padrão 16. Então, aqui é o WLAN, WMAN, metropolitano. O WiMAX. O WiMAX, WMAN, olha como que é fácil. O WiMAX é quase o mesmo nome. Ó. Se você colocar aqui, ó, WiMAX, você já fecha na prova. O CESP já cobrou isso. Tem uma questão que já vai fazer agora que vai cobrar esse tipo de conhecimento. E por fim, a WWAN, a WAN, números, tem uma rede mundial sem fio? Tem. Utilizada muito com os sinais GSM, o antigo GSM, GPRS, até chegar no 4G. Está associado, então, a WWAN. Aí você coloca lá na sua tabelinha, WWAN, sem fio, né? O padrão aqui, ó, como exemplo, não vou nem anotar não, porque tem uma certa discussão em cima disso, que é uma tecnologia muito utilizada para conexões em alta velocidade, por exemplo, um carro a 200 km por hora, você no telefone, a conexão não cai e tal, que é o padrão 20, mas eu não vou nem anotar não, não anota porque tem que aprofundar demais e não é o caso desse curso, não é mesmo. Anota o WWAN como WiMAX, como exemplo, já vai te ajudar muito. Opa, desculpa, não é o WiMAX, é o 4G, GSM e tal, para você entender o que é. O 4G que é o mais conhecido, já coloca na sua tabela. Fechamos esse slide. Agora dá uma olhada. Tenta fazer essa questão agora, dá um pause com o conhecimento anterior. Isso é revisão instantânea, para você não ser vítima da curva do esquecimento, que é natural, que todo concurseiro deve conhecer, né? Eu já falei sobre isso em outras aulas, devo gravar um curso mais específico sobre como estudar, mas não é o caso agora. Mas é importante que você saiba que a revisão ela tem que ser feita durante os estudos e após os estudos. Então tenta fazer. Fez? Vamos comentar então. CESP 2013, técnico judiciário, tecnologia da informação. É um cargo mais avançado, não é básico mais de informática, porém, percebam que o CESP agora ele não está ligando muito para isso não. Questões desse nível estão aparecendo para noções de informática. Então a gente tem que nivelar por cima. Acerca de WLAN, julgue os itens a seguir. O protocolo I3E 802.15, isso aqui eu esqueci de comentar, né? Geralmente ele é conhecido como 3E e 3E. É uma convenção internacional de comunicação de dados. Essas convenções, esses protocolos, eles que possibilitam que você, em qualquer equipamento, com qualquer tecnologia, comunique com outro usuário do outro lado, indiferente da tecnologia que ele esteja utilizando ali. Eu posso estar do lado de cá com Linux, encaminhar uma mensagem para você que utiliza o Windows e isso não faz diferença alguma. Por quê? Por trás disso existe uma arquitetura de rede que ela é convencionada internacionalmente. O I3E é um órgão desse, que estabelece uma série de coisas. O 802 é o padrão fixo aqui. E o 15, quem é o 15? Voltou lá para olhar seu resumo, né? Tenta fazer sem olhar. O protocolo I3E 802.15 define mecanismos de enlace, não vou entrar no âmbito de enlace agora, vamos deixar para a próxima aula, para WLAN. Mas é só você entender o seguinte, 802.15 está relacionado com WLAN? Quem que é WLAN? Uma dica para WLAN. Olha aqui, quando apareceu WLAN assim, ó, WLAN, e se cobrar o protocolo, faça o seguinte aqui, ó, coloca aqui, ó, nesse W aqui, ó, 11, os dois número 1 no WLAN aqui, ó, 11 LAN. Então quer dizer que não é o 15, seria o 11. Essa questão está errada. O 15 quem que é? Vamos olhar o 15? 15 é o WPAN. Só isso vocês já acertariam a questão. Vamos passar para a próxima. Esse esquema aqui tem no nosso material também, em vários materiais de rede, define a abrangência. Dá uma olhada aqui, WPAN está dentro de WLAN, MAN e WAN. Dessa forma aqui. Considere a figura abaixo. As tecnologias mais utilizadas nas redes sem fio, de WPAN até WLAN, ou seja, da menor para maior, são correta e respectivamente quais? Agora ficou fácil, né? Quem está aqui no WPAN? Bluetooth tá? Tá. Então pode ser A. Infrared não. Zigbee tá? Tá também. Pode ser AC. E RDA não. Radio Frequency também não. A e C. Wi-Fi tá? Tá. E vamos ver a letra C
E RDA? Não. Então, já descartamos essa aqui. Podemos marcar a letra A já conhecendo apenas dois elementos. O WiMAX, dá uma olhada. O WiMAX está aqui também, ó. Está correto. E o 4G, você anotou no seu resumo, está lá. Então, é letra A. Fechamos mais uma. Agora a gente vai entrar nos protocolos, está na página 23. Resumindo assim de forma bem prática, protocolo é o conjunto de regras que determinam a comunicação entre dois ou mais computadores nas redes. Desde a sua rede LAN até a sua rede WAN. Tem que existir uma regra. Uma analogia à comunicação humana é que, para que a gente estabeleça uma conversação, a gente tem que ter, por exemplo, falar o mesmo idioma, ouvir, saber ouvir, enfim, tem que ter uma política ali de conversação, senão vira uma bagunça. Imagina numa sala onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Ninguém entende nada. E os protocolos eles foram criados para que essa comunicação entre vários computadores ela ocorra de forma como a gente vê acontecendo. Você está ouvindo esse vídeo aqui claramente, por quê? Desde o servidor até a sua máquina, esse emaranhado de redes, de nós, de roteador, switch, enfim, toda essa tecnologia, você consegue acessar um servidor e esse canal entregar para você uma informação de forma tranquila. Isso é graças aos protocolos. E a gente tem vários protocolos. Aqui nós vamos entrar agora num outro assunto que são modelos de referência e pilhas de protocolos. Nesse slide eu quero que você entenda primeiramente duas coisas. Você tem que selecionar, separar modelo de referência de protocolos. A soma desses dois, você tem uma arquitetura de redes. O modelo TCP/IP, que é esse modelo aqui que a gente está começando a estudar agora, que vai ficar bem tranquilinho até o final da aula, ele já foi concebido, ou seja, construído, associando o modelo de referência aos respectivos protocolos. Por isso ele foi amplamente utilizado e é utilizado na internet. Mas o modelo de referência? Não. Os protocolos desse modelo de referência são os mais utilizados na internet. Olha se tem alguma coisa em comum que você já ouviu falar. HTTP, HTTPS, POP, MAP, SMTP, não são protocolos bem conhecidos? Porque são os utilizados na internet. Esses três aqui, então, são os três mais utilizados para e-mail. Esse aqui para acessar o seu browser. Eles estão na camada de aplicação, que é a camada mais alta, onde está o usuário, que a gente chama de peopleware, onde você está ali trabalhando para enviar uma mensagem. E para que essa mensagem desça naquela abordagem top-down e chegue no outro nível de usuário, do lado de lá, ela passa por uma série de transformações até ser transmitida. Agora o seguinte, esse modelo, os protocolos TCP/IP são muito utilizados, mas o modelo de referência não. Esse modelo não é muito utilizado. Ele é separado, por isso aquela confusão que às vezes você encontra um modelo de 7 camadas, de 5 camadas e esse aqui de 4. Dá uma olhada, 1, 2, 3, 4. Fabiano, fica um pouco confuso agora. É normal, mas essa confusão ela não dura mais que um minuto. Quer ver? E o TCP/IP entra onde? Vamos finalizar então o TCP/IP para a gente avançar. TCP é um protocolo, IP é outro. E os dois mais importantes, eles deram nome a toda pilha que é utilizada na internet, que é o TCP/IP. Então, TCP/IP não é um protocolo. Esse aqui é o nome de toda a pilha. É um suíte de protocolos. Em síntese, o funcionamento consiste em quê? Recebimento das informações passadas pelo usuário na camada de aplicação. Vamos explicar aqui, fica mais fácil. A camada de transporte recebe isso aqui, como a gente viu lá no começo, vocês viram aquela transformação toda acontecendo? É isso aqui agora. O usuário cria a mensagem, ela vai para a camada de transporte, recebe um encapsulamento, vai para a camada de internet, nesse modelo aqui, né? E sai pela camada de redes e vai embora. Essa é a mágica acontecendo. Mas a gente não vai aprofundar nessa pilha porque não é essa que é cobrada em prova. É o modelo OSI adaptado, que é o que vai ser cobrado em prova, principalmente a camada de enlace, que nem aparece aqui, ela está aqui misturada aqui, ó, nessa camada de rede. Então, esse modelo de referência não é muito utilizado nas provas. Os protocolos, sim. Calma que vai ficar tudo claro a partir de agora. Vamos lá então, vamos estudar o segundo modelo de referência, que é o OSI. Esse modelo, o Andrews Tenenbaum, ele fala que ele nem pode ser considerado uma arquitetura de rede, porque só foi construído
O modelo de referência ele não foi associado na sua criação a protocolos. Por exemplo, a aplicação está relacionada a tal protocolo, a apresentação tal protocolo. Ele não foi criado assim. Ele só define de forma muito clara o que acontece em cada camada até que a mensagem saia da sua produção até seu envio. Ele se chama OSI, que em inglês, traduzindo do inglês, interconexão de sistemas abertos, baseado em uma proposta da ISO, International Standard Organization. Os editais costumam cobrar ISO/OSI. Por quê? É o modelo OSI que é regulado por uma conversão internacional. Ou seja, como a gente já sabe, ele é normalizado internacionalmente. Esse modelo é de 7 camadas. Começa de baixo para cima. Físico, enlace, olha o enlace aqui. Rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Essas duas camadas geralmente não são utilizadas, tanto didaticamente quanto não são cobradas em provas, a não ser que a sua prova fale. Modelo OSI especificamente vai cair essa camada aqui, não é o caso do seu edital. Então, a gente vai estudar o modelo híbrido, que é o que vale para a maioria das provas, quando não é citado especificamente esse modelo de referência. O modelo de referência OSI se tornou mais utilizado, ou seja, o mais popular, para explicar o funcionamento das camadas. A ele aqui, 7 camadas. O modelo TCP/IP, ou seja, a pilha, o modelo não, a pilha de protocolos TCP/IP se tornou padrão na internet. Como essa pilha de protocolos ela tem 4 camadas, dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o OSI tem 7, o que os autores, os estudantes de rede fizeram? Juntaram as duas e fizeram um modelo híbrido. Esse modelo aqui, ó. Andrew Tenenbaum fala o seguinte, que esse modelo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que se chama Host to Network, ou seja, ele chama de rede. Aqui é internet, transporte e aplicação. Não aparecem essas duas aqui, ó. Lembro de algumas aulas passadas que eu já passei, se você já é mais antigo no canal, que eu montei um mnemônico que se chama RITA, R-I-T-A, é para você entender o modelo TCP/IP. Já o modelo OSI, ele é a camada física, data link, traduzindo para o português, que a gente vai começar a traduzir agora e utilizar em português, é a camada de enlace, é a mais cobrada em prova. Mas eu só trouxe isso aqui para tirar qualquer dúvida que você tem em relação a esses modelos. Isso aqui foi falado por um dos principais autores de rede, que é referência para as provas, que é o Tenenbaum, um livro de 2011. Essa imagem está na página, está no seu livro de 2011, é a figura 1.21. Ele mostrou as duas alinhadas. A aplicação, elas são semelhantes, apresentação e sessão não tem, transporte está alinhada, network é alinhada com a internet e a camada física com a camada de enlace, ela corresponde à camada de rede no modelo TCP/IP. Então, a junção das duas. Com essa junção, você tem um modelo de 5 camadas, um modelo híbrido. Aqui em cima eu coloquei, vamos à página 29, 36 e 37, que lá a gente explica com mais detalhe, mas eu vou deixar uma prévia para vocês aqui. Camada física é onde realmente o meio físico, a placa de rede, já é o fim. Tomando como exemplo o modelo top-down, que começa tudo na camada de aplicação, onde está o peopleware, vai descendo para o transporte, rede, enlace e físico. Percebam que você não deve confundir essa camada de rede com a camada de rede do modelo TCP/IP. No modelo OSI, a rede eles tratam como rede de internet, ou seja, é a camada de internet. Aqui, por exemplo, você tem o protocolo IP. É o nível 3 dessa camada. O nível 2, o mais utilizado, é o de enlace, onde ocorre aqui uma série de coisas que a gente vai estudar na próxima aula, onde a maioria das provas cobram. Então, resumindo tudo, Fabiano, o que está me confundindo é que tem 4, outro 5, outro 7. Resolução, resumo de tudo. TCP/IP, um padrão, uma arquitetura completa, construída lá na década de 70, por aí, que definiu os protocolos associados a camadas. Como ela não explica muito bem o que acontece em cada camada, o modelo de referência foi deixado de lado e o protocolo popularizou. Então, a camada de protocolos TCP/IP, todos aqueles protocolos são utilizados hoje.
O modelo de referência OSI, embora ele não tenha associação com protocolos, ele ficou um modelo mais fácil de interpretar, de comunicar, de explicar essa comunicação. Porém, duas camadas quase não são utilizadas. Então, os autores, conforme o Ross, Kate Ross, do livro Rede de Internet, abordagem top-down, aquele que a gente mostrou lá no começo, eles passam de uma parte do livro para frente a adotar esse modelo de 5 camadas, que as bancas adoram cobrar. Então é a junção dos dois, um modelo de referência muito bom e outro protocolo muito bom. Criaram uma arquitetura de 5 camadas. Esse é o resumo de tudo. Para aprofundar mais, está na página 29, 36 e 37 do material. Vamos lá, dar uma olhada. Página 29, a gente tem aqui a mesma imagem que a gente colocou no slide. A explicação aqui, ó, dá uma lida lá. Camada 1, Host to Network, é a camada de rede, que você não deve confundir com a camada de rede do modelo OSI. A camada de rede lá está relacionada à internet, protocolo IP. Podemos interpretar como interface com a rede, essa camada de rede no modelo TCP/IP. A 2, internet, 3, transporte, 4, aplicação. Aqui a definição dos dois protocolos que deu nome a toda a pilha. Mais para baixo a gente explica com detalhe o TCP/IP, mas o ponto em questão está na página 36, que está aqui. O modelo, a explicação do modelo OSI. Está vendo esse amarelo aqui, ó? Está bem pequeno, mas isso aqui é uma explicação que está em mapa mental que a gente vai expandir na próxima aula e entrar numa discussão mais aprofundada sobre isso. Na página 37, vale a pena a gente dar uma lida nisso aqui para fechar, porque por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebo que a maioria das dúvidas na hora da prova, elas surgem em relação a esse conflito de modelos de referência. São vários modelos e ninguém para explicar o que é um, o que é outro. E está no livro do Tenable. Vamos dar uma lida aqui ao pé da letra, o que ele fala? O resumo de tudo? Em resumo, apesar de seus problemas, o modelo de referência OSI, sem as camadas de sessão e apresentação, aquele que a gente deu um X lá, mostrou-se excepcionalmente útil para a discussão das redes de computadores. Por outro lado, os protocolos OSI jamais conseguiram se tornar populares. Ocorre exatamente o contrário com o TCP/IP. O modelo é praticamente inexistente, aquele modelo RITA, de 4 camadas, rede, internet, transporte e aplicação. Esse modelo, ele fala que é praticamente inexistente, mas os protocolos são usados em larga escala. Como os cientistas da computação gostam de valorizar aquilo que eles próprios desenvolvem, usaremos neste livro um modelo OSI modificado. Na verdade, a estrutura básica deste livro utilizará o modelo híbrido da figura 1.24, o modelo de referência híbrido que será utilizado neste livro. Camada física, enlace, rede, transportes e aplicação. Com essa explicação, você vai falar ufa, entendi, agora eu posso entender que a camada 3 é a de rede e não aquela camada RIT, transporte, que não coincide com a camada TCP/IP. Você viu que eu dei uma paradinha para pensar? Porque mnemônica ajuda para isso. Para eu voltar no TCP/IP, eu lembro da RITA, rede, internet, transporte e aplicação. Agora, para lembrar do modelo híbrido, camada física, enlace, rede, transporte e aplicação. Sempre a camada de aplicação, na ciência da computação, as camadas mais altas estão próximas ao usuário, que a gente chama de peopleware. Tem hardware, software, firmware, mas tem o peopleware, a pessoa envolvida no sistema de computação. Ele está na camada mais alta. Abaixo é muito simples, pessoal. Acabou de gerar sua mensagem, acabou de fazer sua ação na camada de aplicação, o usuário encerrou ali, ele vai passar para a camada de transporte, começar a trabalhar, encapsular, mandar para a camada de rede, receber cabeçalho de IP, passar para a camada de enlace, converter ali de endereço físico para endereço IP, que a gente vai trabalhar na próxima aula, mandar para a camada de transmissão para acesso ao meio de transmissão, seja fio de par trançado, fibra ótica, espectro de rede sem fio, enfim, é a camada física. Essa é uma definição do Tenable e o grifo, ele é meu, né? O destaque aqui em negrito é para chamar a atenção. Retornando às origens, agora tudo vai começar a fazer mais sentido. Olha o primeiro slide. O próprio autor James Quiros e o Kate Ross, que é outro autor, né? Outro livro, a gente acabou de ver o Tenable falando do modelo de 5 camadas,
Olha aqui qual que é o modelo utilizado por esse livro, que é utilizado no mundo inteiro e que as bancas também exploram. Camada de 5, modelo de 5 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, sempre começando pela aplicação, o usuário desenvolvendo sua mensagem, entregando para a camada de transporte. Nessa camada ele é denominado segmento, não é mais mensagem. O segmento, depois que recebe a sua etiqueta de cabeçalho, ele é transformado em datagrama. Dá uma olhada aqui, mensagem se transformou em receber um cabeçalho de transporte, o Tzinho aqui, ó, head de transporte, aqui um cabeçalho de rede, que é o Nzinho de network, que lembram que está em inglês? Network. E por aí ele vai descendo, ó, vai recebendo mais cabeçalho, encapsulando aquilo ali para ser aberto do outro lado. Toda essa mágica que acontece na rede, a gente vai estudar na próxima aula e mostrar qual protocolo está associado a cada um e vamos analisar algumas questões de prova. Antes de fechar, para que você não perca esse material, que será completo para você fazer uma boa prova, clique em inscrever-se no canal e marca o seu sininho, porque senão depois você vai procurar e não vai achar mais essa aula. E não é garantia que você marcando o sininho o YouTube irá te notificar. Então sempre visite o canal, visite o site para ver se sai um material novo. Qualquer dúvida, entre em contato em nosso WhatsApp oficial, que é o 31 9 8634 0060. Apenas o WhatsApp. Não é para ligar que ninguém vai atender. Esse é o mensageiro oficial do Sistema Infocom. Qualquer dúvida é só entrar em contato e não se esqueça de seguir nosso Instagram. Mesmo que você não tenha, já instale porque na sua prova vai cair redes sociais. Então o Instagram é uma das mais famosas, você precisa entender o básico. Então se inscreve lá, segue apenas os professores, as pessoas que te ajudam, não enche de seguidores lá para não te atrapalhar a estudar. Infocom.online, que também postaremos dicas por lá e servirá também como base de estudos para a aula de redes sociais. Espero na próxima aula, um forte abraço e até lá!